Mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado por estar connosco aqui para mais um episódio do programa Em Busca da Verdade. Temos mais um tema para descobrir e explorar na Palavra de Deus. Desafio, por isso, para os próximos minutos, passarmos este bocadinho juntos em redor da Palavra de Deus, que acho que vai ser muito proveitoso. Vamos, antes disso, orar e pedir a Deus que nos abençoe neste momento de estudo da Sua Palavra, então. Junte-se a mim, por favor. Nosso Deus e Pai, queremos mais uma vez erguer a nossa voz em oração, em gratidão também pelas Tuas bênçãos e neste momento, de maneira muito especial, para suplicar que o Teu Espírito esteja connosco e nos auxilie enquanto abrimos a Tua Palavra, para que ela seja clara e traga fruto, bom fruto à nossa vida. É esta a oração que trago ao Teu altar neste momento, em nome de Jesus. Amém. Vamos hoje descobrir mais um tema, uma pergunta: quem são os meus irmãos? Esta pergunta nasce, na verdade, a partir de um momento muito interessante, do qual vamos poder hoje aprender bastante, eu acredito, um momento na vida de Jesus. Lembra-se que o que estamos a fazer nesta temporada, que já vai mais de metade, aqui no programa Em Busca da Verdade, é precisamente descobrirmos, a partir das histórias da vida de Jesus, alguns grandes temas que a Bíblia explora de maneira extraordinária. Hoje vamos descobrir o que está no Evangelho de Mateus e a história que se encontra então no capítulo 12. Vamos ler a partir do versículo 46 até ao 50. Acompanhe-me então nesta leitura. E falando ele, Jesus, portanto, falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora a sua mãe e os seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe a alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém, ele respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e irmã e mãe. Muito interessante esta passagem. Um encontro decisivo para compreendermos alguma coisa do pensamento de Jesus, que para nós, que estamos em busca de compreender precisamente o ensino de Cristo e da Sua Palavra, é muito importante. É claro que um elemento que esta história evoca é a relação entre pai, entre mãe neste caso, e filho. Ora, explorando um bocadinho mais a história e os seus detalhes, é verdade que o respeito pelos pais sempre foi algo importante na Bíblia. Eu coloquei aqui, evocando o mandamento: honra teu pai e tua mãe. Esta responsabilidade, este privilégio de honrar pai e mãe faz parte da própria lei de Deus. E como diz, aliás, o mandamento, ele é o primeiro mandamento com uma promessa que lhe está associada. Infelizmente, aliás, o desprezo por esta ordem é a própria Bíblia que nos diz que seria um dos sinais e dos maus sinais no tempo do fim. Filhos que não honrariam nem respeitariam os seus pais. Logo, Jesus, claramente, ele ensinou a importância de ter responsabilidade de honrar pai e mãe. Não só ele o ensinou, como demonstrou na sua própria vida. Jesus demonstrava o amor que o ligava à sua mãe. Talvez o exemplo mais sublime que temos disso seja o testemunho do cuidado de Jesus para com a sua mãe na própria cruz do Calvário. Logo entendemos que esta história que nós acabamos de ler não pode de forma alguma ser interpretada como, enfim, uma desconsideração para com a sua mãe. No entanto, há algumas coisas que nós podemos perceber que são de facto o que Jesus queria ensinar. As palavras de Jesus, em que ele afirmou que a sua mãe e os seus irmãos são os que fazem a vontade de Deus, elas, portanto, não foram de desrespeito, nem mesmo de ingratidão para com a sua família, mas elas significam, na sua essência, que no reino de Deus ninguém tem um acesso privilegiado às bênçãos, as bênçãos da sua presença. Esta acessão de pessoas, o privilegiar uns em detrimento de outros, é totalmente contrário à vontade de Deus. Isto, aliás, a própria Bíblia o diz. Estou a lembrar-me, por exemplo, do apóstolo Tiago, no capítulo 2, que diz claramente que Deus não faz acessão de pessoas. Por isso, para Deus, o género, o sexo, a raça, a língua, a religião, a condição económica e social, mesmo a instrução, a origem,
Até as convicções políticas ou ideológicas, as ligações de sangue, estas coisas não vão prejudicar ou favorecer um filho de Deus. Por mais valiosos que sejam os laços terrestres, as ligações que temos uns aos outros, nada é mais forte aos olhos de Deus e do Salvador do que os laços que nos ligam a Deus pela obediência, pela submissão à sua vontade, aos valores do seu reino. São estes laços a Deus que, na verdade, eles têm o poder de nos conceder a graça de vivermos eternamente e incluindo viver eternamente com todos aqueles que nós amamos, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos familiares. Este texto, ele também evoca esta ideia de pertencer à família, e neste caso a família de Jesus. Quem é esta família? Nós todos nascemos como criaturas de Deus, mas nós tornamo-nos filhos de quem obedecemos. Esta é uma verdade que é incontornável, na própria experiência humana, mas na Bíblia também. Se nós aceitarmos a Deus como Senhor da nossa vida e se nos submetermos à sua soberania, o que acontece é que nós somos adotados na família de Deus como seus filhos. Por isso é que Deus nos chama para essa experiência. É claro que homens e mulheres criados por Deus, seguramente somos todos. Alvos do amor de Deus, também somos todos. Mas a sua família, ela fazem parte dela. É isto o grande ensino desta história que nós agora vamos explorar. Fazem parte dela aqueles que escolhem submeter-se à sua vontade. Por isso é que podemos dizer que a honra de pertencer à família de Deus, ela é estendida a todos sem distinção. No acesso ao reino de Deus não há lugar para cunhas, para jeitos, para amigos, nem mesmo, como Jesus mostrou, nem mesmo para familiares melhor posicionados. Não há grupos privilegiados. Não é bom saber isto? Num mundo onde, infelizmente, as oportunidades às vezes não são exatamente iguais para todos. Mas no reino de Deus, é exatamente em igualdade de circunstâncias que o convite é estendido a todos. Por isso é que é importante compreender que esta verdade absoluta, na palavra de Deus, uma verdade inequívoca, não significa que a porta da salvação esteja indiscriminadamente aberta e que Deus vai salvar o mundo inteiro, sejam quais forem as circunstâncias ou as escolhas. Este não é o ensino da Bíblia. Então note bem nesta dicotomia muito importante, que se completa na verdade. O amor de Deus, ele é oferecido e está disponível a todos. Isso a Bíblia é muito clara. Mas nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, disse Jesus. E porquê? Porque importa as escolhas que fazemos, importa a quem obedecemos, importa a quem submetemos a nossa vida e a nossa vontade. A graça divina, ou seja, o favor de Deus em relação a nós, seres humanos, não erradica a lei, o cumprimento dos preceitos de Deus e do seu plano. A graça não é uma licença para pecar. Aos mesmos a quem é oferecida a graça, é esses mesmos que é pedido na Bíblia que neguem os caminhos do pecado. Portanto, repare nisto. Se nós, em vez de obedecermos a Deus, obedecermos ao inimigo de Deus, Satanás, qual é a esperança que nos resta? Jesus, portanto, o que é que ele fez? Ele disse solenemente que ser seu irmão é fazer a vontade do seu Pai. E porquê é que isto é totalmente coerente com o ensino da Bíblia e com o ensino do próprio Jesus? Porque ele mesmo disse assim: eu não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Portanto, repare, se Jesus submeteu a sua vida e a sua vontade à de Deus, quanto mais nós não precisamos de fazer o mesmo. Para isso, vamos então procurar na Bíblia o que ela nos ajuda a entender, de facto, como uma grande verdade sobre a obediência a Deus, a submissão à sua vontade. Vamos começar por esta pergunta. Qual é a manifestação de amor que Jesus pede aos seus discípulos? Às vezes parece que dissociamos o amor de uma vida de acordo com a vontade de Deus. Mas veja o que Jesus ensinou. Vamos ler no Evangelho de João, no capítulo 15 e no versículo 10. Disse Jesus: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor,
Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Uma coisa nós podemos estar certos. O amor é o fundamento do reino de Deus. E é em amor que Ele convida os seus filhos a fazerem a sua vontade. A sua vontade está expressa aonde? Nos seus mandamentos. Só que em sentido contrário, sempre foi a vontade expressa, declarada do inimigo, que o homem quebre os mandamentos. Se quiserem dizer de outra maneira, que o ser humano desconsidera a vontade de Deus. Jesus sabe, Jesus conhece o caminho da salvação. Ele próprio disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele, na verdade, é o supremo exemplo para nós, como crentes, como cristãos. Ora, se Ele é o supremo exemplo, o que é que Jesus fez? Viveu na obediência aos mandamentos de Deus. E como Ele viveu e como Ele venceu, é exatamente no mesmo processo, no mesmo roteiro que nós devemos viver e vencer. Mesmo se Deus tem o mundo inteiro como alvo do seu amor, não é possível alguém submeter-se livremente à vontade de Satanás, o inimigo de Deus. Não é possível alguém fazer o contrário do que Deus deixou na sua palavra e ainda assim permanecer no amor, na misericórdia e na graça de Deus. Porque uma escolha significa que a outra não foi feita. Estes grandes dons de que estamos a falar, graça, salvação, são dons supremos que eles não deixam de estar acessíveis, mas longe da perfeita vontade de Deus, ninguém vai poder usufruir da bênção que esses valores representam. Por isso é que nós podemos dizer que, segundo o ensino de Jesus, se nós queremos permanecer no amor de Deus, não há alternativa. E não há alternativa a fazer o quê? A viver em obediência à sua vontade e aos seus mandamentos. É claro que alguém pode perguntar, então, mas amar a Deus, amar ao próximo, não é suficiente para evitar que seja necessário estar preocupado com obedecer a mandamentos ou à lei de Deus? Nós vamos ver o que é que a Bíblia ensina sobre isso e o que é que o próprio Jesus disse. Leia comigo, Mateus 22, vamos ler do versículo 36 até ao 40. Foi isto que aconteceu. Alguém perguntou a Jesus, Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem a lei e os profetas. Pense nisto. Muito mais do que um mero conjunto de ordens negativas ou até limitativas, como alguém poderia pensar ou interpretar do que está escrito, a lei de Deus, na sua origem, na sua essência, é um convite ao amor. Por isso é que Jesus disse estas palavras. Isto não podia ser de outra forma. Porquê? Porque a lei, ela é o reflexo do caráter de Deus. Deus é amor, isto nós sabemos, é a Bíblia que o diz claramente. Portanto, refletir o caráter amoroso de Deus é a essência da própria vida cristã. Por isso é que Jesus disse isto, que o amor a Deus e ao próximo depende, é dessa verdade que depende toda a revelação escrita, a lei e os profetas. Logo, a lei, ela manifesta-se na vivência de um relacionamento. Um relacionamento com Deus e um relacionamento com os outros, os meus semelhantes. Se a lei fosse simplesmente a ideia de não fazer qualquer coisa, eu com uma certa ironia até lhe vou dizer, até os mortos guardariam a lei. Porque se a lei fosse, na sua essência, não fazer coisas, realmente uma pessoa que está morta está ali a descansar, não faz nada. Portanto, neste caso, a lei podia ser comparada, ou cumprir a lei, a uma total inação. Se isto fosse possível, alguma coisa, claro, estaria muito, muito errada. Mas, ao contrário disto, aquele que ama a Deus, e deixe-me dar-lhe aqui alguns exemplos, apenas alguns, pensando agora na lei de Deus, nos seus 10 mandamentos. Vamos tomar como exemplo. Se os mandamentos dizem, não terás outros deuses diante de mim, ou se a lei diz, os mandamentos de Deus, para não nos curvarmos diante de ídolos e imagens de escultura, ou mesmo para não usarmos o nome de Deus em vão. Ora, aquele que faz isto, o que está a fazer é não mostrar o seu amor a Deus. Mas aquele que ama o seu próximo, ele não vai matar, porque senão não manifesta amor, não vai dizer falso testemunho sobre o seu próximo, não vai cobiçar o que é do seu próximo. Portanto, conhecer e amar a Deus de todo o coração, forçosamente o que é que vai fazer? Impele-nos à obediência. A obediência a quê?
à vontade de Deus, aos seus mandamentos. Nunca o contrário. Nunca ninguém poderá dizer que o amor a Deus o motivou a desobedecer a Deus. Seria a maior das incoerências. Podemos perguntar então, mas tal como a graça em Cristo Jesus, que nós sabemos que é essencial para nós, aliás, temos falado sobre essa graça aqui no nosso programa de muitas maneiras, será que a lei, a obediência também tem lugar na vida do cristão? Vamos ler o que é que diz um cristão, e que cristão este? O apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, primeira carta a Timóteo 1 e o versículo 8. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usa legitimamente. Citando também ainda o apóstolo, ele aos Romanos dizia que a lei é santa, justa e boa. Isto quer dizer o quê? Que a lei tem o seu lugar na vida do cristão, não pode haver dúvida nenhuma sobre isto. Sempre que a lei for vivida na presença e no poder de Deus, ela será uma bênção, porque ela estará a nosso favor. Ela pode ser usada ilegitimamente. Deixe-me dar-lhe um exemplo. Talvez o exemplo mais relevante do uso ilegítimo da lei é aquilo que nós poderíamos chamar de legalismo. Em Cristo, nós podemos compreender com toda a clareza a diferença entre obediência e legalismo. Cristo personificou perfeitamente o que é ser uma coisa ou fazê-la e não a outra. Como é que Jesus fez isto? Jesus viveu uma vida de obediência à lei de Deus, à vontade de Deus. Isto quer dizer o quê? Que ele viveu de acordo com essa vontade. Só que Jesus nunca o fez de forma legalista. Ou seja, ele nunca desviou os seus olhos de Deus. A obediência a Deus é guardar os seus mandamentos por amor a Ele, em reconhecimento de tudo quanto Ele fez por mim e porque Ele sabe melhor que eu o que é melhor para mim. Legalismo é guardar a lei com o propósito de comprar ou de merecer ou ganhar a salvação. Agora, eu quero que medite comigo no seguinte. Esta atitude de olhar para a lei de uma forma legalista, ela tem a gravidade de fazer o seguinte, de minimizar e desprezar os méritos de Cristo, especialmente os seus méritos na cruz do Calvário. Porque nós não podemos, por nós mesmos, ganhar, nem nunca merecer a salvação. Mesmo com uma tentativa de sermos exemplares na nossa obediência, nunca vamos ser exemplares para sermos salvos. Porquê é que podemos dizer isto? Porque se fosse possível que isto acontecesse, então a morte de Jesus era desnecessária. Na verdade, a Bíblia chega ao ponto de dizer, lembremos do profeta Isaías, que diz claramente que a nossa própria justiça, a nossa melhor justiça, ela é desprovida de valor. Não serve para nada. Logo, a mera obediência à lei como um ato de tentar ser santo, ela não vai conceder-me vida, não vai conceder-me justiça. Só em Cristo e por meio da sua morte é que o crente ele obtém esses méritos que podem habilitá-lo para a salvação. Por isso é que nós sabemos que uma das grandes evidências da Bíblia é que nós temos salvação e perdão para os nossos pecados em Jesus Cristo. Mas em alternativa a isto, temos outro problema. E esse problema manifesta-se na vida daqueles que desprezam a lei, os seus princípios, e que afirmam algo do género, que tendo a fé, a lei moral, ela não tem nenhum uso ou não temos nenhuma obrigação em relação à lei. Mas a Bíblia é esclarecedora sobre isto. Um discípulo de Cristo não guarda a lei para obter a salvação. Um discípulo de Cristo também não vive em desobediência à lei. É assim que nós podemos conjugar estas duas importantes verdades. E isto é fazer o quê? É viver à luz do ensino de Jesus. Porque o que é que ele ensinou? Qualquer que fizer a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é o meu irmão. Então, se nós vivermos em gratidão para com a salvação que Jesus nos oferece, e isso é de graça, como é que nós não vamos viver de acordo com a sua vontade? Como é que nós não vamos ter o desejo de fazer o que Deus me diz que é melhor para mim? É como diz o salmista, muita paz têm os que amam a tua lei e para eles não há tropeço. É um sentido de amor. Podemos perguntar, guardar os mandamentos de Deus não é desprezar a salvação pela graça? Um tema tão importante para os crentes,
Os crentes em Cristo. Esta salvação que obtemos por meio da fé que temos em Jesus. O apóstolo Paulo, que fala muito sobre uma coisa e a outra, ele diz em Romanos, no capítulo 3, no versículo 31, anulamos, pois, a lei pela graça? De maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. A promessa do Salvador, nós sabemos que ela vem desde o Éden. Os nossos primeiros pais já receberam a promessa de um Salvador. Quer dizer que não seriam eles a salvar-se a si próprios. O soberano Deus, na sua sabedoria, o que ele fez foi esperar pela plenitude dos tempos, como diz o apóstolo Paulo aos Gálatas, e esperou por esse tempo para enviar o seu Filho. Isto quer dizer que durante mais ou menos 4.000 anos, apesar do sangue de animais que eram derramados, esse sangue não podia remover de facto os pecados, o povo de Deus, eles viam pela fé no sangue derramado do animal, aquele animal inocente, eles pela fé antecipavam o sangue do Messias que haveria de vir. Portanto, nós podemos dizer que mesmo no Antigo Testamento, o perdão e a salvação, eles não estavam no ser humano. Não era pelo resultado da obediência à lei de Deus. O perdão e a justiça, mesmo nesse tempo, eles vinham de Deus. Apontavam para Jesus Cristo. E eram aceitos na vida da pessoa porque ela tinha fé. Basta pensar o que é que o apóstolo Paulo diz sobre a fé, até dos patriarcas. Hebreus no capítulo 11. Era a fé. Com a vinda do Messias como o Cordeiro de Deus, pela sua morte na cruz do Calvário, ora, uma mudança teve lugar, claro. Mas essa mudança não foram os 10 mandamentos que mudaram por causa da mudança que Jesus trouxe. Porque os 10 mandamentos, eles continuam, como sempre fizeram, a revelar o quê? A vontade de Deus, a apontar o pecado, a estabelecer a norma de vida para os fiéis, a ser um padrão e uma referência. As cerimónias do templo, no Antigo Testamento, que envolviam os animais, e os sacrifícios que apontavam para o Messias prometido, esses sim, esses encontraram o seu cumprimento em Cristo. E por isso é que deixaram de fazer sentido. Por isso é que nós não matamos animais. Mas o conceito de que no Antigo Testamento o povo era salvo pela obediência à lei e de que no Novo Testamento o povo de Deus é salvo pela graça em Jesus Cristo, este conceito de haver esta diferença, no fundo não é bíblica. Porquê? Porque na nova terra, penso, quando Jesus voltar, e a Bíblia é clara em dizer que o seu povo estará reunido como uma grande nação, uma grande família. Nós não vamos ter uns que são salvos pela graça e outros que foram salvos pela lei. Desde a queda no Éden, no princípio, que a esperança da salvação está o Messias prometido. E Deus sempre instituiu, desde o princípio foi instituído um plano. Por isso é que a Bíblia diz que é um plano que vem antes da fundação do mundo. Se desde então a condição do homem pecador permanece inalterável, e se em Deus não há sombra de variação, como diz o apóstolo Tiago, porque é que Deus haveria de mudar aquilo que foi anunciado e estabelecido desde o Gênesis? A fé não tem que se opor à lei. Porque se a fé anulasse a lei, então o pecado deixava de existir. Ora, se não há pecado, é o mesmo que dizer o quê? Que não há pecador. Se não há pecador, não há necessidade de um Salvador. Não há necessidade da graça do Salvador. Então, antes ou depois do Messias, a verdade é esta. O justo viverá pela fé. Na verdade, o apóstolo Paulo diz isto a citar quem? O profeta Abacuque. Antes ou depois do Messias, sem fé, nós sabemos, é impossível agradar a Deus. É o que o apóstolo Paulo diz. Mas nós agora podemos perguntar. Então, será que a lei foi guardada por Cristo em nosso lugar e por isso nós não precisamos de guardar a lei porque Jesus já a guardou? Estamos a tentar colocar aqui perguntas que realmente nos ajudem a compreender até que ponto este tema precisa de estar claro na nossa mente sobre o que a Bíblia ensina. Ora, o apóstolo Paulo diz aos Gálatas no capítulo 13 e no versículo 13 o seguinte: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Se fosse verdade que depois da morte de Cristo nós estaríamos livres da obrigação de obedecer à lei de Deus, porquê que então Deus não fazia uma coisa muito mais simples? Porquê que Deus não anularia a lei antes da morte de Cristo? Assim ele teria evitado
Repare, teria evitado um tremendo sacrifício no qual o próprio Deus se envolveu. Porque é que Jesus não evitava a morte do seu filho, a sua própria morte, quer dizer, ao simplesmente perdoar? Olha, podíamos dizer, Jesus estendia perdão e perdoava o pecador. Qual é a resposta a este questionamento? É muito claro. Cristo não guardou a lei em nosso lugar, nem anulou o nosso papel. Nós não necessitamos, ou não precisamos, de uma lei diferente. O que nós precisamos é de um coração diferente, de uma mente, uma natureza diferentes. E esta mente diferente é uma mente que tem prazer na obediência a Deus. Prazer em que Ele seja Senhor. Por isso, na linguagem bíblica, diríamos que judeus ou gentios, todos estão debaixo do privilégio e desta obrigação de viver de acordo com a lei de Deus, a sua vontade. Logo, o que é que podemos dizer? Que a maldição da lei não é a existência da lei. É isto que pode ser mal entendido. A maldição da lei não é o conteúdo da lei. Porque a Bíblia ensina que as maldições, elas advêm da desobediência à vontade de Deus. Há um texto, um célebre texto, em Deuteronômio, no capítulo 28, em que realmente o Senhor mostrou ali claramente o caminho da bênção e o caminho da maldição. E o caminho da maldição sempre esteve nisto, é afastar-se do plano de Deus. Então, na cruz, a ira de Deus contra o pecado, essa ira caiu contra Cristo. Porque Deus abomina o pecado. E por isso é que Ele se fez maldição. Então, o contexto destas palavras do apóstolo Paulo são as palavras do livro do Deuteronômio, que diz o seguinte: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. Esse é que é o contexto, que é exatamente isto que diz o livro de Deuteronômio. O que é que fica claro então? Que a maldição não é a lei e a sua existência. A maldição está na pena imposta por não cumprir a lei. E é essa pena que em Cristo nós temos a possibilidade de aliviar. Todos os seres humanos são culpados de pecar, todos. E, portanto, todos nós merecemos ser expostos como pecadores. Todos merecemos ser condenados e amaldiçoados. Mas ao ser crucificado como um criminoso, o que é que Jesus fez? Ele carregou essa maldição, essa vergonha e essa pena de morte que nós merecemos. Por isso é que Ele nos resgatou da maldição da lei. Não foi cumprindo a lei em nosso lugar. Não foi muito menos isentando-nos de um caminho de obediência. Foi assumindo a culpa que sobre nós tinha que recair, precisamente por não andarmos de acordo com os preceitos de Deus. Compreender esta diferença é essencial. É claro que, então, falando da lei de Deus e dos seus mandamentos, nós podemos perguntar: será que a Bíblia nos diz claramente que todos os mandamentos refletem a vontade de Deus? Ou podemos dizer, já que compreendemos o caminho que fizemos até aqui, podemos dizer, bom, está certo, mas alguns dos mandamentos, esses foram abolidos. Os cristãos não precisam deles. Seria possível dizer isto? Vamos ver o que é que diz o apóstolo Tiago, no Novo Testamento. Tiago, capítulo 2, versículos 10 e 11. Porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometerás adultério, também disse, não matarás. Se tu, pois, não cometeres adultério, mas matares, estás feito transgressor da lei. Repare que, para o apóstolo Tiago, um parênteses, para falar ainda do texto que vimos há pouco, para o apóstolo Tiago, claramente existe o conceito de ser transgressor da lei. Ora, a Bíblia, neste texto, o apóstolo Tiago não deixa qualquer margem para dúvidas sobre o valor dos mandamentos, os 10 mandamentos. Nós sabemos bem que eles são uma lei moral. Eles são uma lei eterna, até porquê? Porque foram escritos pelo próprio dedo de Deus, esses mandamentos. Eles refletem os princípios que orientam o governo de Deus. Quebrar um dos mandamentos de Deus é moralmente equivalente a quebrá-los todos. Porque o que é que está em causa quando se quebra os mandamentos? É a soberania do autor dos mandamentos. Por isso é que é tão importante compreender que os 10 mandamentos têm igual valor, porque eles representam soberania. Claro, e agora, depois este estudo que fizemos aqui, vamos tentar entender um pouco as implicações para a nossa vida.
Jesus explicava aos seus discípulos e à sua família o quê? Que aprender a fazer a vontade de Deus é um assunto de grande importância. Foi isso, no fundo, que Jesus ensinou na história que, aliás, começou este nosso estudo. E essa compreensão afeta a nossa experiência de fé e afeta-a de várias formas. Vamos analisar, então, este ponto. Se nós reconhecermos a bênção que é a obediência a Deus, então, qual é que deve ser o nosso maior objetivo ao procurar fazer isso, obedecer? Vamos ler o que diz o apóstolo Paulo. Vamos ler 2 textos. Romanos no capítulo 10 e depois 1 Timóteo no capítulo 1. Estes 2 textos dizem o seguinte: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. É comum haver quem leia esta expressão fim, que o apóstolo Paulo usou, o fim da lei, usá-la como uma referência, mais uma vez, à ideia de abolição da lei. Só que esta leitura contradiz, desde logo, o próprio Jesus. Porque Jesus disse, não cuideis que eu vim destruir a lei ou os profetas, eu não vim anular, mas cumprir. E ele ainda disse, qualquer que violar um destes pequenos mandamentos e assim o ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Repare que é muito importante olhar para este texto e compreender que aqui a palavra fim, o fim da lei, o sentido da palavra fim, é uma expressão grega, telos, que nós compreendemos perfeitamente que neste contexto, destes 2 versículos em particular, ela pode ser, aliás, traduzida assim em muitas situações, o termo fim significa o objetivo. Nós, em português, também podemos utilizar a palavra fim nesse sentido, embora, em geral, utilizamos mais o propósito, ou o fim, ou o objetivo. Mas o fim tem esse propósito de nos dizer que o objetivo da lei, ou a sua finalidade, a finalidade do mandamento, é conduzir-nos a quê? A uma experiência que o apóstolo Paulo depois diz que é uma experiência de um coração puro, de uma boa consciência, de uma fé que não é fingida. Da mesma forma, para nós alcançarmos a justiça, aquela que a lei não nos pode dar, o fim, ou se quiserem, o propósito da lei é levar-nos a Cristo, porque nele é que nós temos justiça, uma justiça que a lei não pode dar. Uma liberdade da condenação, o acesso à vida em lugar à morte, que nós estaríamos condenados, só em Cristo encontramos. Nós compreendemos por isso que então o nosso maior objetivo na obediência à lei não é a mera obediência como um requisito, como se fosse um requisito que temos que cumprir, mas comunhão com Jesus através da submissão à sua vontade. Será que entre a ideia de guardar os mandamentos como uma ordem da parte de Deus e estar na fé de Jesus, nós temos mesmo que optar por um deles? É que talvez, quem sabe, tenha aprendido ou ouvido alguma vez na sua vida, no ensino até que foi fazendo, no estudo da palavra, tenha ouvido esta ideia de que é preciso optar entre uma coisa ou a outra. Mas quer ver o que é que a Bíblia realmente diz? O livro do Apocalipse, o último livro das nossas Bíblias no Novo Testamento, no capítulo 14 e no versículo 12, mostra a ineficácia, a impossibilidade desta contradição. Veja, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. O verdadeiro povo de Deus não escolhe entre fé e obediência à lei de Deus. Ambas, estas duas realidades, as duas, são vividas e são proclamadas por todos aqueles que querem ser fiéis ao seu Senhor, que têm o seu lugar no plano da salvação, entendem que fé e obediência são essenciais. Sem obediência, a fé é morta. Isso é a essência do que ensinava o apóstolo Tiago. Sem fé em Cristo, a obediência é uma tentativa totalmente vã e infrutífera de fazer o quê? Tentar ganhar a salvação através das obras. Isso já nós sabemos. Mas a obediência aos mandamentos faz parte da experiência daqueles que têm fé em Jesus. E agora, terminando
vamos fazer uma última pergunta. Quais são as implicações, e eu digo implicações eternas? Portanto, podemos dizer o que é que realmente está em jogo quando nós falamos de fazer a vontade de Deus, de nos submetermos aos seus mandamentos. Encontramos uma afirmação célebre e muito, muito profunda no livro de Eclesiastes, um livro de sabedoria, do sábio Salomão. Vamos ler o capítulo 12, no final do livro de Eclesiastes, versículos 13 e 14. Note bem estas palavras. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo o homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. A essência do caráter de Deus, da sua perfeita e soberana vontade, é o amor. Nós estudamos isso hoje aqui. Por isso é que nós somos convidados, desafiados a viver de acordo com toda a lei, porque a lei vem do seu coração. Ora, por isto é que Jesus chamava família, lembre-se, Jesus chamava irmãos e mãe e família a quem? Aos que compreendiam esta verdade que nós acabamos aqui de estudar. Portanto, os que faziam a vontade do Pai. Pode ser que nós nunca venhamos a adulterar, Deus permita que não, os que são casados. Pode ser que nunca venhamos a pegar numa arma para matar ou roubar alguém. Mas quem sabe, em algum momento, nós podemos desviar o olhar de um pobre, um mendigo, alguém que necessita de ajuda. Em algum momento podemos invejar um amigo bem-sucedido, onde nós falhamos. Quem sabe até podemos desprezar alguém porque não suportamos alguma coisa na pessoa. Às vezes, infelizmente, até na sua cultura, na cor da sua pele, no seu status. Às vezes, simplesmente não toleramos o temperamento de alguém que é diferente do nosso. Note, Deus vê tudo isto que se passa no nosso íntimo. Deus registra a nossa conduta. E Ele sabe o quanto é que nós buscamos firmar a nossa vida na Sua palavra. Não nas nossas impressões ou sentimentos. Mas muito mais ainda do que um problema de ações erradas, de conduta, nós somos pecadores no mais fundo da nossa natureza. Não há nenhuma ação concreta que possa mudar a essência da nossa natureza. Por isso é que, como já temos dito aqui muitas vezes, nada do que nós fizermos vai merecer o favor de Deus. Porque aquilo que é oferecido pela graça, não há nenhuma obra, não há nenhuma lei que possa conseguir. Por isso é que se chama graça. Se não nos esquecermos disso, nós sempre saberemos e seremos coerentes em compreender o que vem complementar esta verdade. É a essência de que obedecer à lei é estar com Cristo, é fazer a sua vontade, é manifestar amor, é caminhar com Ele. E é com Ele e nos seus méritos que nós podemos estar diante do Pai, que nós podemos passar e de forma exemplar neste exame, porque este exame todos vamos passar. E para passar nesse exame, aí temos a lei, porque a lei é tão santa quanto o seu próprio caráter. A compreensão de que nós somos pecadores e de que merecemos a morte eterna, ela é a mensagem desesperante da lei de Deus. Porque a lei quer libertar-nos disso, por isso Deus a deu. Mas felizmente, a Bíblia, ela assegura-nos isto, que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Só Cristo é que pode libertar-nos da culpa, da penalidade e mesmo do poder tremendo do pecado sobre nós. Para que isso aconteça, nós precisamos muito mesmo de reconhecer a soberania de Deus. E reconhecer soberania vai implicar o quê? Submeter-me à sua vontade. E a sua vontade está revelada aonde? Na sua palavra, na lei, nos seus mandamentos. Porque foi Ele que os disse, foi Ele que os escreveu. Foi Ele que os revelou. E eu desejo por isso mesmo muito que hoje tenha compreendido a importância de caminhar com Deus de acordo com a sua palavra, não criando conflitos onde eles não existem. Ao contrário, fazendo a vontade de Deus para que Ele venha a libertá-lo dos grandes conflitos na sua vida e do conflito eterno. Que Deus o abençoe nesse propósito. Se quiser receber esta apresentação para poder aprofundar este estudo, entre em contacto connosco, novotempo.pt/em busca da verdade. Aí também pode, se quiser, enviar dúvidas bíblicas, pedir a nossa oração,
o nosso apoio ou mesmo instrução bíblica mais personalizada, estamos à sua disposição. Que Deus o abençoe. Nós, se Deus quiser, voltamos a estar juntos já na próxima semana para mais um programa, mais uma grande verdade da Palavra de Deus. Até lá, se Deus quiser.